Olá pessoal, no programa de hoje, com Bruna Alencar, que é farmacêutica e bioquímica, falaremos sobre o mal de Parkinson, que é outro tipo de doença que acomete as pessoas da terceira idade especialmente. O que vem a ser o mal de Parkinson? O mal de Parkinson é uma doença neurológica que é caracterizada principalmente pelos tremores em membros inferiores e superiores. A pessoa começa a tremer. Exatamente, dificuldade de locomoção por conta dos tremores. Mas o comportamento da pessoa também é diferente no campo da fala, tal? Antes disso, antes dos tremores, tem algum outro input? O primeiro sintoma são os tremores, dificuldade de locomoção, em alguns pacientes pode ter uma rigidez maior, então os primeiros sintomas são os tremores. Eu reparei uma coisa, eu tenho alguns amigos conhecidos, a maioria que tem mal de Parkinson são homens. É impressão minha? É coincidência ou não? Não é impressão, é verdade. É verdade? É verdade. Dos portadores que são diagnosticados com mal de Parkinson, 50% a mais são homens. 50? 50% a mais são homens. Nós não temos uma causa definida porque atinge mais a homens do que mulheres, mas existem alguns estudos que relacionam isso a fatores ambientais, impactos na cabeça, homens que trabalham mais fora do que as mulheres, então eles é evidente que... nós temos que dizer o seguinte, os caras que estão na terceira idade hoje, 60 e tantos anos, 70, né, quer dizer, nos anos 80, eles estavam no mercado de trabalho e mais expostos às questões do dia a dia. A mulher começou a entrar mais decididamente nessa faixa, né? Então, posterior. Alguns fatores que eles levam a crer que sejam os causadores por acometer mais homens são esses. E também a diferença hormonal entre homens e mulheres. Tá. E assim, isso nos leva a supor que a alimentação possa ter algum impacto também nisso, né? Sim, com certeza. Que tipo de alimentação que é inadequada para esse tipo de situação? Olha, na verdade, nós não temos até hoje uma causa específica do mal de Parkinson. Nós sabemos que há uma diminuição de dopamina, destruição das células de dopamina que são presentes no nosso cérebro e responsáveis por mandar as informações para o nosso sistema nervoso, para a gente que faça os comandos. Sim. Então, na doença de Parkinson nós temos a escassez de dopamina e não tem uma causa específica que determine isso. Por que tem a destruição dessas células de dopamina? Tá. E quais são os cuidados preventivos que se pode tomar, então, agora também as mulheres, porque elas podem ser mais impactadas a partir desse momento da vida mais, onde a mulher está mais envolvida com o trabalho, cigarro, né? Elas fumam mais hoje, eu acho que hoje deve ter mais mulher fumando do que antes, né? Quais são os cuidados preventivos para evitar esse tipo de doença? Então vamos lá. Como nós não temos um estudo dizendo qual é a causa exata dessa escassez de dopamina, nós não temos algo específico para dizer qual é a prevenção dessa doença. Na verdade, nós não temos uma prevenção, mas é claro que tabagismo, obesidade, uma vida saudável são cruciais para não ter nenhum tipo de doença ser desenvolvida. O primeiro sintoma, sinal que a doença possa estar acometendo a pessoa são os tremores. São os tremores de baixa intensidade. Isso que eu ia falar, você consegue mais ou menos explicar que tipo de tremor que é, assim? O cara vai pegar uma caneta, ela escapa, como é que é esse... Geralmente são tremores mãos, então você consegue notar que o paciente está tremendo. Ele percebe? Sim. Sim. O paciente com mal de Parkinson, ele tem plena consciência e ele consegue ter percepção de tudo que acontece. Então, desculpa, mas qual que é o comportamento dele nessa hora? Ele tenta esconder isso, ele dificulta a percepção de quem está assistindo isso? Qual é emocionalmente o comportamento dele? Eles ficam assustados a princípio.
Porque a evolução do mal de Parkinson, então o paciente tem dificuldade de se locomover, não consegue mais caminhar sozinho, tem dificuldade de se alimentar sozinho, porque não consegue levar o talher até a boca. Então é uma doença que infelizmente causa um pouco de medo. Então geralmente quando as pessoas notam os tremores, já procuram um médico. Diferente do Alzheimer que a gente falou no programa anterior. Exatamente. Então assim, tenta esconder que está esquecendo. O mal de Parkinson, geralmente, as pessoas procuram mais rápido o serviço de saúde e também pode acometer não só idosos, mas nós temos relatos de pacientes com 40 anos que já desenvolvem o mal de Parkinson. Puxa vida. Eu noto uma coisa também que existe, porque você tem uma casa que atende pessoas com esse tipo de doença, né? E eu, por preconceito, achava antes que quando você leva um parente a um tipo de internação, acho que o termo que se utiliza, né? É como se a gente estivesse destratando, né, aquele paciente. E agora eu tenho aprendido essas percepções da convivência que é o contrário. A equipe começa a desenvolver uma relação social com o paciente, quase como se fosse uma extensão da família, né? Isso é impressão minha ou é para você? É isso que acontece para manter o paciente em contato com a vida, digamos assim? Então, hoje nós chamamos aqui nossa clínica, não é uma clínica, é uma hotelaria assistida da terceira idade. Ah, legal. Então, assim, os pacientes, eles moram aqui e eles encaram aqui como um hotel. Então, você tem carinho, atenção, amor e cuidado. O cuidado que eles precisam para determinada doença que eles apresentem. Então, os profissionais aqui são treinados para atender os tipos de pacientes que aqui estão, mas com todo amor, carinho. Então, aqui é como se fosse um hotel. Eles são tratados como hóspedes. Sim, eu acho que isso faz justamente a pessoa se sentir melhor para enfrentar a doença que está acometendo. Exatamente, aqui é uma extensão da casa deles. Então aqui eles não encaram como um hospital ou como uma clínica, eles encaram como uma família. Então aqui as pessoas estão treinadas para atendê-los e trazer a comodidade e o conforto que eles têm na casa deles. Você percebe, na tua experiência aqui, apesar de você ser tão jovem e já ter uma grande experiência nessa área, você percebe que isso impacta na recuperação ou pelo menos na não progressão da doença? Sim. Sim, diretamente ligado a isso. Em casa, o que acontece? O paciente ele se sente inferior aos demais, então ele precisa de ajuda para comer, ele precisa de ajuda para ir ao banheiro. Então ele fica exposto aos demais da família. Aqui não, aqui ele se sente igual. Exatamente. Olha que interessante. Então isso. ele tem um pouco de reticência em pedir ajuda a algum familiar e não quer ninguém na casa dele. Então aqui ele tem a liberdade de ser assistido. Me leva no banheiro, estou precisando ir no banheiro. 24 horas. Legal. E pode ir para sua casa no momento que ele quiser, almoçar com a família e retorna. Legal. Eu já estava querendo deixar meu nome aqui na primeira parte da entrevista, agora eu já... Está reservado. Está reservado já. A gente volta depois para falar sobre outros tipos de doença que possa acometer a terceira idade. Até já.